verdade. Isso é o rapport. Né? E o rapport é um exercício absurdo, mas qual que é o nosso grande problema? É que nós temos uma tendência natural a sermos egoístas. Né? O vendedor fala o nome dele, não pergunta o teu. Né? Então a gente é muito focado em você. Né? E quando ele está te atendendo, não é que ele quer te ajudar a resolver, escolher o que você quer. Ele quer bater a porcaria da meta dele e ele está nem aí pro que você está buscando. E quando você começa a trabalhar o rapport, você vai ter que fazer um exercício muito forte de empatia. O que é empatia? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Então, eu tenho que prestar muita atenção na tua velocidade de fala, eu tenho que prestar atenção na tua respiração. E aí, existem técnicas que são praticamente bruxaria. E eu não sei se a gente pode, Giovanni, compartilhar aqui abertamente, né? Porque o impacto pode ser muito alto na sociedade. Eu não sei, a gente tem que ver. Talvez só quem ficar até o final. Que gatilho mental é esse? Vamos lá. A gente fez um Primocast de 4 horas de gatilhos mentais. Kaique e Lucão, esse gatilho que eu fiz agora, eu e o Thiagão fizemos agora, vocês chutam qual que seria? Qual que é esse mesmo? De você jogar pro ficar... Já ficar de abrir o loop, né? Abrir o loop infinitamente. Não lembro. Antecipação misturada com curiosidade. Tá bom. Ó, tem que reassistir aquele Blend. episódio. Mas o Netflix faz isso o tempo inteiro, já reparou aqui? Total. A série, o capítulo acaba numa parada do tipo, vou assistir os próximos 5 minutos. Até mesmo quando você deixa... Você tá lá zapeando, você deixa um pouquinho, ele pega um trecho aleatório do filme estratégico pra te deixar curioso ao ponto de falar assim, caramba, eu acho que vou ter que assistir esse negócio. E ainda sobre vendas por telefone, recentemente eu tive a honra de palestrar no mesmo palco que o Lobo do Wall Street, que é um dos maiores treinadores de vendas do mundo. E eu, sentei também pra assistir a palestra dele, né? Porque eu sou besta, sentei ali, em inglês, né? Prestando atenção na palestra dele, e eu fiquei abismado. Porque você pode pensar que o cara ensina as maiores mágicas do mundo, porque o cara era tão persuasivo que ele vendia golpe, ele, enganava as pessoas. É mais difícil mas ainda, o golpista, ele é cativante, geralmente. caramba. E aí ele falou na palestra dele, como que eu convenci a pessoa a comprar, inclusive, uma coisa que não prestava? E eu, deixa eu prestar atenção. Aí eu fiquei abismado. Ele ensinou oratório. O maior mecanismo único dele, o maior segredo, o maior pulo do gato, era tom de voz. Aí sabe o que ele falou? Ele vendia por telefone. Aí ele falou assim, olha, lembra que a gente fala que 7% são as palavras, 55% é o corpo, 38% é o tom de voz? Só que quando você está no telefone, a expressão corporal some, o tom de voz vira 80% e as palavras 20%. E aí ele ensinou vários tons de voz diferentes para você usar no telefone. Isso aí. Aí olha só que interessante. Se você liga para a pessoa com um tom de voz já de vendedor, a primeira impressão que a pessoa tem é querer desligar falando assim, cara, putz, por que eu fui atender agora? Vendedor, uma hora dessa, que saco. Cara, sabe um negócio que eu, tipo assim, desculpa todo mundo que me liga, que o Lucas briga comigo que eu atendo o número às vezes desconhecido. Quando o cara tem claramente... Você atende número desconhecido? Atendo. A prisão te liga. Eu atendi uma prisão esses dias aí, mas ó, Eu sempre atendo. claramente, quando o cara ele tem um discurso já pré-pronto, ele já me perde. Ou então meio monótono. Não, é tipo assim, fala o nome... script? tem um Mas script. o cara tem script. Eu Todo sei. cara tem que ter um script. Tudo bem, mas é tipo assim, cara, eu vou acho falar. que o script tem que ser modular. Não pode robotizar. Não pode robotizar. Porque quando você vê que, tipo assim, cara, o cara já tá falando isso pela 10ª vez na volta do almoço, você fala, cara, eu sou só mais um. Tipo assim, eu sou um qualquer coisa. Posso Quer contar contar? dele? A gente tava numa reunião assim, aí o Kaique, um número aleatório, ligou pra assim, ele. É que a gente tem um escritório lá na Faria Lima. Isso. E lá na Faria Lima tá rolando uns golpes maluco que os golpistas eles estão pegando sinal de rádio e tudo mais e tá conseguindo, tipo assim, ou mandar SMS com a parada de golpe pra galera, ou não sei como eles conseguem descobrir Kaique o seu mente um número. pouco, tá? Cuidado. Não, é verdade, foi uma matéria do Fantástico essa porra. Então, então tá beleza. Fantástico. Eles conseguem, tipo assim, seu número. Geralmente naquela região tem muito golpe mesmo, principalmente de SMS. Tem um poder aquisitivo ali, né? Aí eu recebi uma ligação, aí eu atendi no Viva Voz. Era uma URA falando que eu gastei... Musiquinha, com musiquinha. Eu acho muito maneiro isso, porque os caras são esforçados, né, Que eu gastei 2.300 e alguma coisa nas Casas Bahia no meu cartão Bradesco. Não tenho cartão Bradesco e eu não me lembro a última vez que eu entrei numa Casas Bahia. Aí eu falei assim, disque 1 pra confirmar, disque 2 se não for você. Aí eu disquei 1. Foi você, fui eu, vou falar que fui eu. Você queria entrar no funil do golpista. Queria entrar no funil do golpista. Quando ele atendeu, ele falou o nome dele, blá. Eu queria confirmar uma compra assim, assim, assado, no seu cartão Bradesco. E ele sabia teu nome, não? Foi você? Não sabia meu nome. Foi você? Aí eu falei, sim, fui eu.
Aí eu pensei que o maluco não ia ter argumento e ia desligar. Aí ele falou assim, então tá bom, a sua caixa de vibrador e plug anal vai chegar na sua casa. O cara tirou com ele assim, seu plug anal vai chegar na sua casa em 2 dias e desligou. E desligou. Era Muito mais obrigado, um boa trote tarde. do que um golpe? Não, era um golpe, mas tipo assim, Não, provavelmente... o cara ficou puto, não tinha o roteiro não chegava nesse ponto. Eu nunca cheguei nessa parte. O roteiro dele, tipo assim, ó, o cara fala assim, desliga, fala não, tem todo um outro golpe. Não, o tá cara ligado? caiu atirando. O cara falou, eu vou ferrar esse... Ele tá no Viva Voz, vou ferrar esse cara de algum jeito, cara. Foi bem isso mesmo. Falei, olha que desgraçado, velho. Muito desgraçado. Mas então, como é que... O script, ele precisa existir... Só antes de entrar no script, o segredo do Lobo da Street, do tom de voz. Tá. Olha só que loucura. Loucura. Safado. Cara, eu falei assim, safado quando ele ensinou isso. Ele só mudava o jeito que ele falava a primeira frase e mudava absolutamente tudo. Então, em vez de falar, oi, aqui é o Jordan Belfort, o cara aqui do X Investimentos, falava o nome da empresa dele, ele falava com um tom de voz como se a pessoa já conhecesse ele. E aí ele colocava o cérebro da pessoa no modo busca, bugava a pessoa e nisso a pessoa já estava ouvindo e não percebia. Então ele falava exatamente assim, ó. Oi, Jordan Belfort? X Investimentos? Aí a pessoa ficava, oi? Tipo, cara, era pra eu conhecer. Então, cara, isso é a importância do tom de voz na ligação. A gente treina muito isso para os times de prospecção e pré-vendas e principalmente de outbound, né, que é a prospecção fria. Olha só, na era da inteligência artificial, você não vai mais perder dias ou semanas aí para construir o seu site, tá? Com a inteligência artificial da Hostinger, você digita lá a sua ideia e o seu site vai ficar pronto na hora. E depois de pronto, ó, você pode personalizar tudo diretamente na página, sem complicação, tá? É bem tranquilo. Você pode aproveitar esses preços especiais por tempo limitado, então é só você acessar aqui o link na descrição, QR Code na tela, e vá logo. Você tem aqui um cupom de 10%, o cupom PRIMO. Você coloca cupom PRIMO, você tem 10% aí para você usar nos serviços da Hostinger, beleza? Não perca tempo, faça o seu site na hora.